Graça e paz, amados. Aqui é Karina Ramos, do Ministério Vida, e é uma alegria poder estar aqui mais uma vez trazendo a palavra de Deus. Essa semana vocês tomaram chá de mim, né? Eu trouxe a palavra, acho que hoje é a terceira vez nessa semana. Estão até cansado de me ouvir já. Nós estamos vamos começar hoje o Evangelho de Lucas, e eu vou trazer para vocês aqui Lucas 1. O versículo-chave é o versículo 20. Eu vou ler primeiro o versículo-chave e depois eu vou ler o contexto. Então, Lucas 1, versículo 20, está escrito assim: Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Então, aqui é um anjo falando com Zacarias. Zacarias que viria a ser o pai de João Batista. Eu vou ler aqui a história, né, que é do 5 até o 20, para que a gente possa compreender o contexto, né? Então aqui no 5 diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Aí o 20, que é o versículo-chave que eu li, diz assim: Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então aqui, Zacarias estava ali oferecendo incenso, como era costume, né, da época, e apareceu para ele um anjo. E ele ficou com medo ali daquela aparição, e o anjo falou: Não tenha medo, sua oração foi ouvida, né? Eles oravam por um filho porque Isabel, sua esposa, era estéril. Então o anjo apareceu, falou: Olha, você vai ter um filho, eu quero que você coloque o nome dele de João, ele será motivo de prazer, de alegria. O anjo foi dando ali todas as instruções, falando tudo o que ia acontecer. E Zacarias não acreditou naquilo que o anjo estava falando. Zacarias perguntou: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E daí eu estava me perguntando aqui, lendo essa passagem, me perguntando: Como assim que aparece um anjo, fala tudo o que vai acontecer, e Zacarias olha para ele e pergunta: Como posso ter certeza disso?
Né? Como assim, gente? Ele poderia ter certeza porque o anjo falou, não precisava duvidar, né? Se hoje eu estou aqui, sentada no meu quarto, orando, pedindo algo a Deus, de repente aparece um anjo, e eu sei que é um anjo vindo do Senhor, né? E eu fico apavorada ali na hora. Ele fala, calma, Karina, não tenha medo. A sua oração foi ouvida, e ele começa a me instruir. Vai acontecer assim, 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 assim. Qual que é a minha? Gente, tem um anjo na minha frente falando. Não tem por que não crer, né? E a gente vai lá e crê. Não, Zacarias simplesmente olhou para o anjo e perguntou, mas como eu posso ter certeza disso? O anjo deveria ter dito a ele, você pode ter certeza porque eu estou dizendo. Então aqui Zacarias duvidou, e a dúvida ela sempre tem uma consequência, né? Aqui a consequência da dúvida dele foi que ele ficaria mudo, não poderia falar até o dia que isso acontecesse, até o dia que Isabel fosse dar à luz, porque não acreditou em minhas palavras, disse o anjo, né? Então a consequência da incredulidade de Zacarias naquele momento foi ficar mudo, porque ele não acreditou. Então, assim, muitas das vezes a gente também é incrédulo, né? Com relação àquilo que Deus nos fala. Deus às vezes nos dá um posicionamento e nós ficamos duvidando, tá, mas será que é isso mesmo, Senhor? Me manda um sinal. Né? Fazemos igual Gideão. Gideão pediu 3 sinais. E a gente faz igual Gideão, às vezes pede 3, 4, 5, 10 sinais, e só o que falta mesmo é um anjo aparecer para a gente crer. Então que a gente não seja incrédulo dessa forma, né? Que a gente possa concordar com Deus quando Ele fala algo, concordar com Sua palavra. Geralmente a gente é muito incrédulo com relação à palavra. Muitas coisas na Bíblia que são para nós, né? Tudo é para nós, mas tem coisas ali que são específicas e que a gente não vivencia aquilo porque a gente não crê, a gente não toma posse daquilo, né? E é incrédulo com relação àquilo. Quando Deus fala que nós somos a justiça de Deus, quando diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, quando diz que a nossa carne foi crucificada, quando diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quantas pessoas se condenando, né? E eu me coloco também nesse pacote, porque muitas vezes, quando eu faço alguma coisa que não convém, eu fico me condenando. E daí eu lembro da passagem, né? Dessa passagem que diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Está escrito na Bíblia, a gente sabe que é assim, no nosso entendimento ali, no nosso intelecto, mas às vezes eu falo que, como a Catiane também sempre fala, que faltou descer para o coração aquela palavra, né? E a gente se torna incrédulo. A gente sabe que aquela palavra existe, sabe que é assim, mas não crê naquela palavra. Então a gente faz como Isaías, como Zacarias. A gente não acredita. Tá bom, Senhor, mas será que é assim mesmo? Não há mais condenação para mim, mas eu pequei, eu fiz assim, eu fiz assado. O senhor tem certeza disso, que não há mais condenação? Será que não vai ter um pouco de condenação ao menos? E a gente duvida da palavra de Deus, a gente duvida daquilo que está escrito, a gente duvida daquilo que Deus fala ao nosso coração. Quando Deus nos dá uma instrução para fazer algo, Deus jamais vai te dar uma instrução para fazer algo que seja uma discrepância, né? Uma coisa absurda, uma coisa errada. Então, geralmente, ele vai te dar uma instrução que você pode comprovar pela Bíblia. Como, por exemplo, perdoe aquela pessoa. E você fica, mas será que eu devo perdoar mesmo? Tá, mas a palavra não diz que nós devemos perdoar? Perdoem para ser perdoados? A palavra não garante isso, que é dessa forma? E a gente duvida daquela palavra. Ah, será mesmo que eu tenho que perdoar? Será mesmo que se eu perdoar eu serei perdoado? Quer ver outra palavra muito forte que diz que aqueles que creem no Senhor serão salvos? E a pessoa fica, tá, mas será que eu sou salvo mesmo? Será que se eu errar hoje aqui eu não perco minha salvação? Claro que a gente entende que existe a apostasia, né? Apostasia é deixar de crer no Senhor Jesus e realmente apostatar da fé, abandonar. Não é disso que eu estou falando. Nós somos salvos, né? Pela graça.
não é pelas nossas obras, né? A gente faz obras porque estamos salvos e não para alcançar a salvação. Então nós estamos salvos, somos salvos pela graça, e tem muitas pessoas que quando erram, elas simplesmente acham que não estão mais salvos, elas começam a duvidar da própria salvação. Então elas estão duvidando de Deus, estão duvidando da palavra de Deus. E isso é perigoso, pode gerar uma consequência ruim, né? A palavra diz que nós não podemos ter dois pensamentos. Nós precisamos ser sim, sim e não, não. Nós não podemos cogitar entre dois pensamentos. Não podemos ter uma vida dúbia, né? E precisamos realmente crer naquilo que Deus diz, concordar com o que Deus diz. É poderoso concordar com o que Deus diz, acatar o que Ele diz, crer naquilo ali e tomar posse. Aqui, por conta da incredulidade de Zacarias, ele ficou mudo. E o anjo fala bem em português claro: você vai ficar mudo porque não acreditou nas minhas palavras. E a gente vê que a sequência aqui, ele realmente ficou mudo até que João nasceu, até que o filho nasceu ali, né? E daí, quando o filho nasceu, a boca dele foi solta ali, né? Ele deixou de ficar mudo e ele começou a louvar o Senhor, né? Ele começou a engrandecer o nome do Senhor e daí ele creu. Mas ele acabou crendo só depois da consequência de algo que ele duvidou. Então, que nós possamos tomar isso como exemplo e crer, né? Crer naquilo que Deus fala, concordar com a palavra dele, não sermos incrédulos, não sermos aquelas pessoas que duvidam de tudo, que questionam tudo que Deus fala. Muitas pessoas às vezes questionam o que Deus fala na palavra, né? A gente prega a palavra, a gente mostra ali o versículo. Ah, mas será que é assim? Ah, mas tem aquele versículo que fala assim, assado. E a pessoa quer discutir com a palavra de Deus. Isso é muito perigoso quando a gente tenta discutir com a palavra de Deus, tenta discutir com as verdades que estão aqui na palavra, com aquilo que Deus nos diz. Que nós possamos ser pessoas crédulas, né? Pessoas que têm fé naquilo que está escrito, naquilo que Deus transmite através da sua palavra, perdão, e possamos tomar esse exemplo de Zacarias, para que não façamos igual a ele, né? Para que nós creiamos antes de qualquer tipo de consequência, né? Se Deus falou, tá falado. Se Deus falou, é lei, né? Se ele te instruiu a fazer algo que é uma coisa benéfica, vai e faça, não duvide, né? Não, a palavra diz que quem duvida não espere que alcance alguma coisa, né? Não espere que você vai alcançar alguma coisa se você duvida. Então nós precisamos realmente ser pessoas que creem fielmente naquilo que está escrito e naquilo que Deus diz. Então, amados, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, que nós possamos tomar o exemplo de Zacarias para não fazer igual a ele, né? Para fazer o contrário do que ele fez, para realmente crer naquilo que Deus fala, naquilo que está escrito, que nós possamos concordar com o que Deus fala para a gente, com o que está escrito na palavra. Leia a palavra de Deus com fé, crendo que o que está escrito aqui é a verdade, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra. Então você precisa ler crendo, ler com o coração crédulo, né? E não incrédulo. Então é isso, amados. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir nesse momento, Pai, por mim e pelos meus irmãos, Pai, que nós possamos ser pessoas que creem, Pai, na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser pessoas, Pai, que ouvem, Senhor, aquilo que o Senhor diz, Pai, e não contendem contigo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, crer, Pai, naquilo que Tu falas, Senhor. Crer na Tua palavra sem duvidar, Pai, sem sermos incrédulos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, com a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé, Pai. Tira toda dúvida, Pai, toda incredulidade, Pai. Todo espírito, Pai, que vem atormentar, Senhor, com dúvidas, Pai, com pensamentos que não convêm, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai amado, a sermos sempre fiéis à Tua palavra, Senhor, a termos fé naquilo que o Senhor diz, Pai, em nome de Jesus. Amados, é
é isso, né? Hoje é sexta-feira, então fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até segunda-feira, acredito eu que com a irmã Catiane. Um grande abraço.